Bom dia, Zan. Bom dia, PVC. Cara, acho que o mais importante dessa semana e principalmente das últimas horas é a energia aqui em Belém. Cara, um negócio assim que chega a comover como a cidade está respirando a seleção brasileira. É bonito de ver, não só apenas no hotel da seleção, na saída para os treinos, no estádio, mas na cidade como um todo. Se você entra num Uber, vai tomar um sorvete, vai almoçar, só se fala de seleção. As pessoas aqui percebem que a gente não é de Belém, né? Repórter geralmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim. E pelo sotaque ele já fala, vocês não são daqui, né? Vocês vieram para o jogo? E é uma alegria por saberem que as pessoas estão vindo para cá para ver a seleção brasileira, sabe? É uma energia muito boa. E eu acho que isso reverberou muito na coletiva do Diniz. Eu acho que o Neymar também estava bem humorado, apesar de uma crítica a outra imprensa. Mas o Fernando Diniz eu nunca vi assim. Inclusive, falando com pessoas que trabalham com ele, as pessoas também não viram o Fernando Diniz assim. Eu acompanho algumas coletivas do Santos, eu sempre gosto de ouvir o Diniz, mas ontem ele estava radiante na coletiva. Ele ria a cada pergunta, ele brinca com a Kiyomi, né, imitando a pergunta dela. Ele tira um monte de selfie quando termina a entrevista, ele brinca o tempo inteiro sobre escalação, sobre faixa de capitão. Eu acho que a coletiva do Diniz, aquela alegria do Diniz, que às vezes em coletiva é um cara um pouquinho mais sisudo, mais sério, é um bom exemplo desse clima aqui em Belém, de como a cidade abraçou a seleção brasileira, e a gente espera que tudo isso se reflita no campo, porque a postura dos treinos, pelo que a gente pôde ver, é de um time que vai para cima da Bolívia desde o primeiro minuto, e não importa o calor forte que está aqui em Belém, o que importa é o estádio lotado de todos os jogadores, o Diniz, comissão, isso eles falam na coletiva e no off, é que a gente precisa retribuir esse carinho que a gente sentiu, e a retribuição seria ganhar e ganhar bem da Bolívia, então essa é a expectativa de todo mundo para o jogo de hoje à noite. Essa imagem que a gente está ilustrando aqui no de primeira é da fachada em frente ao hotel onde a seleção brasileira está concentrada e o povo de Belém tomando as ruas. O Neymar foi na varanda ali para mandar uma saudação, não só o Neymar, outros jogadores também apareceram por ali. E comoção geral, os vídeos, as imagens mostram realmente o povo ainda liga sim para a seleção brasileira, principalmente nesses locais nos quais a seleção não tem tanta frequência assim de jogar, como é o caso do Mangueirão. PVC, quero te ouvir também sobre tudo isso que a gente está esperando. Já a gente vai falar da escalação, que já está definida. E aí a imagem do Fernando Diniz no Mangueirão, sorridente. Esse lance da Kiyomi que o Musetti citou. A Kiyomi Nakamura, uma repórter já folclórica nas coletivas da seleção brasileira, japonesa, sempre faz a cobertura e quando ouve-se a voz dela é quase inconfundível, porque é um sotaque japonês falando português e já vira quase que um folclore nas entrevistas da seleção. E o Diniz, quando foi respondê-la, brincou ali no mesmo tom de voz, respondendo também com bom humor, porque a pergunta era sobre se ele ia conseguir dormir bem para o dia seguinte, sendo a primeira vez como treinador da seleção brasileira nas vésperas da estreia. O Musetti, o Neymar falou algumas declarações importantes, mas uma delas que me chama a atenção é um cara que já trabalhou com tantos treinadores falar que o Diniz é diferente de tudo que ele já viu na vida dele, em pouco mais de 2, 3 dias trabalhando, chama a atenção. Pô, total. O Neymar trabalhou com muito técnico, né? Muitos técnicos diferentes, muitos técnicos dito modernos. Eu acho que essa frase foi a mais forte da coletiva, assim. Quando o Neymar falou, todo mundo meio que parou para pensar, falou, pô, o Diniz deve fazer algo muito diferente. Só que assim, a gente estava com essa expectativa, porque o Neymar deu essa declaração e o treino de ontem foi quase todo aberto para a imprensa. O Diniz fechou 15 minutos iniciais, porque ele ensaiou bolas paradas, e depois ele abre o treino. E a gente falou, vamos ver tudo isso de diferente. Só que aí o Diniz, sem a privacidade tradicional, ele já dá um treino mais convencional. O time já estava esboçado desde um dia anterior, né? Desde quarta-feira. Então, ele posiciona os dois times, faz algumas interrupções, treina um pouco de bola parada, de pênalti, de falta, mas não mostrou esse Diniz completamente diferente, porque ele é esse Diniz para os jogadores, ele trabalha para os jogadores, não é para a torcida, não é pelo público, é o que o Diniz sempre fala, eu não sou moderno, o que eu faço de diferente é que eu cuido do jogador dentro e fora de campo. Então, talvez o treino não tenha sido completamente diferente, pelo que a gente já viu de treinos, mas essa rotina, essa conversa, o off, a reunião, o papo, a preocupação, acho que é tudo isso que o Neymar diz. A saída do Diniz de bola é diferente, o jeito como os jogadores não têm posição fixa, como o time balança todo para um lado para atacar, essas coisas são diferentes, mas eu acho que o mais diferente é sim a relação do Diniz com o elenco, é como ele conquista as pessoas muito rápido, como ele ganha elogios gratuitos, como ele ganhou do Neymar faz pouco mais de um ano, quando o Neymar simplesmente foi para a rede social dele e falou, gosto muito do Diniz, ele precisa de trabalho, precisa de tempo. Então, assim, o Diniz convence as pessoas que nem conhecem o trabalho dele pelo que vem ou pelo que ouvem.
E aí, quando conhecem de verdade, as pessoas se apaixonam. Ele é um encantador de atletas. É impressionante como os atletas gostam muito dele. Só que eu estava nessa expectativa para ver o treino e falar, o Diniz deve fazer umas loucuras no treino. Só que ontem o treino foi convencional. Então, ele faz tudo isso de diferente para os caras, não é para a gente. O PVC, só para a gente dar a aspa literal do Neymar sobre o Fernando Diniz. Ele faz trabalho completamente diferente de tudo que eu presenciei. Mentalidade diferente do que eu já tive. A maioria fazia quase as mesmas coisas. Diniz gosta de reinventar o futebol, dar opções. Um cara muito interessante. A gente falou que é um trabalho diferente e prazeroso. Depois de 13 anos da carreira do Neymar, é um estilo completamente diferente. Taticamente é difícil mudar de estilo, meu posicionamento principalmente. Acho que continua bem parecido com o que era com o Tite. Aí já numa resposta, numa outra pergunta sobre o que mudaria do Tite para o Fernando Diniz no jogo especificamente do Neymar. É uma declaração, PVC, que chama a atenção. Então, a gente vai discutir já essa questão do... Eu acho que é claro que tem uma intervenção no relacionamento com o jogador, mas, na minha opinião, tem uma intervenção quando o Danilo fala e o Neymar fala de tudo que é diferente. Acho que ele está falando do jogo também, mas vamos lá. Ele tem... Musete, me ajuda se eu esqueci alguém. O Neymar teve 16 técnicos na carreira, para a gente comparar com o 17º, que é o Fernando Diniz. Wagner Mancini, Vanderlei Luxemburgo, Adilson Batista, Dorival Júnior, Muricy Ramalho, tirando os interinos. Muricy Ramalho, Tata Martino, Luiz Henrique, Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurício Pochettino, Christophe Galtier, agora Jorge Jesus e na seleção Mano Menezes, Filipão, Dunga e Tite. Então são 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 treinadores da carreira. Não são tantos treinadores. Uma carreira efetivos, né, PVC? Anos. Sem contar os interinos. Efetivos. Tá. Eu acho que teve o Claudio Oliveira no Santos, que foi definitivo por um tempo. Mas ele começou interino e ganhou um espaço ali. Claudinei Oliveira? Pós-Muricy. Mas Claudinei. Também... Não, quando ele saiu, era o Muricy ainda. A questão é o pós-Adilson, o pós-Luxemburgo terminou em 2009, né? Entre Adilson Batista e Muricy foi Marcelo Martelotti. Que era interino. Né? Isso. Foi interino, exatamente. Sim. Então, assim, quando o último jogo do Neymar no Santos é Santos 0, Flamengo 0 em Brasília. E é o Muricy o técnico ainda. Né? Aí ele vai para a seleção... Aí ele vai para a seleção com o Filipão e dali, na seleção ainda, ele embarca para Barcelona para jogar a temporada 13 e 14 sob o comando do Tata Martino. Desses aqui, a gente comparando com o Unai Emery teve muito problema de relacionamento dentro do elenco do Paris Saint-Germain. Tem a conta clássica da história dos veteranos versus novatos e dos jogadores que o Unai Emery se apoiava, como o Lo Celso. Ele se apoiava muito no Lo Celso, colocava o Lo Celso em jogos que ele não estava preparado. O Paris Saint-Germain perdeu para o Real Madrid com o Lo Celso tomando um tranco, fisicamente caindo. E os jogadores no vestiário cobravam isso do Unai Emery, cobravam ou não gostavam. O Tuchel talvez tenha sido o mais moderno destes, mas é posicional. Como o Pochettino, como o Galtier. Se você for buscar dos não posicionais, digamos, Luxemburgo, Mancini... Dorival, que terminou a relação com um problema no caso da relação do Ivan Izzo no jogo do Atlético Goianiense, estamos criando um monstro. O Tite não é exatamente posicional, mas é muito diferente do Diniz. O Filipão é o cara do relacionamento. O que sempre encantou o Filipão nos jogadores foi a capacidade de, vem cá, conversa comigo, o que está acontecendo? Né? Embora o Filipão não seja uma besta tática, não é, né? Mas o Filipão não é diferente do ponto de vista tático, a não ser por perseguições individuais, coisas diferentes desse estilo posicional versus não posicional. Então, eu acho que tem uma questão do relacionamento, que o Diniz conquista vários jogadores, e tem um pouco da questão do jogo também. Mas eu gostaria de fazer essa lista aqui, porque, assim, são técnicos que não são tão diferentes entre si, embora o Filipão e o Mano tenham, Mano menos. O Filipão tem mais perseguições individuais, o que faz muita diferença para os zagueiros, para os jogadores de defesa. O Musetti, outras declarações do Neymar chamaram a atenção, uma delas ele até respondendo a tua pergunta, né?
Atenção aí, vocês do UOL, né? Nem sempre colocam tudo da maneira que eu falo, deu uma Da brincadinha. UOL, né? Da UOL, vocês do UOL. Evidentemente que a gente precisa fazer o esclarecimento, né? Aqui no UOL Esporte tem reportagens, tem colunas opinativas, e aí cada um pode discordar ou concordar com as opiniões. Mas reportagens, as apurações, sempre seguem os critérios jornalísticos que são os devidos e corretos, inclusive algumas delas já reverberando, influenciando até nos últimos dias de forma contundente. O caso revelado com mais indícios de áudios e imagens, tanto pela Beatriz Cesarini quanto Pedro Lopes, influenciou na sequência com a desconvocação no caso do corte do Antony. Mas, Musetti, a escalação, pelo menos pelo que a gente sabe, pelo que você já informou, está definida dessa seleção brasileira. Tem o Neymar entre os titulares, porque era uma expectativa muito grande nos últimos dias, porque depois da declaração do Jesus, né? E, aliás, ele até não quis entrar nessa dividida, né? Em relação ao que o Jesus falou sobre a condição física dele, falou que ele está bem. Falou. Foi curioso, porque tá 100%, logo na primeira... né? Ele falou, não estou 100%, mas estou bem de cabeça, estou bem, meu corpo está bem, ele falou. Logo a primeira pergunta já foi da Monique Danello, da TNT, sobre o Jesus, e ele falou, ele não teve maldade, estava tentando preservar o jogador, de fato, eu tive uma pancada, treinei super bem na semana antes da possível estreia pelo Hilal, tomei uma pancada, então Jesus optou por me preservar, ele não falou aquilo na maldade, meio que dando a entender que o Jesus de fato achava que o Neymar talvez não tivesse condição, era bom segurar o jogador pela estreia no Hilal, e depois ele falou, não estou 100%, mas estou bem. E o Diniz fala uma frase muito contundente, ele falou, olhando o que o Neymar treinou essa semana, não parece que ele está tanto tempo sem jogar. E de fato o Neymar fez todas as sessões de treino, do começo ao fim, e ontem, depois de um treino de mais de 1 hora, ele bateu pênaltis e faltas. Então quem está com algum incômodo considerável, dá uma preservada no final, dá uma segurada. O Neymar treinou do começo ao fim, em todos os treinos. E ontem a gente conseguiu ver o time armado. Anteontem o Diniz posicionou e a gente apurou a escalação. Ontem a gente conseguiu ver, de fato, o time em campo. E o que deu para notar foi pouco tempo de coletivo, digamos assim, né? Mais um tático com o Diniz fazendo algumas interrupções. O que deu para notar é que o Neymar, de fato, não tem posição fixa em campo. Ele busca a bola com o Casemiro quando tem que buscar, ou ele inverte para receber do Bruno Guimarães, ele joga perto do Rodrigo, ele joga perto do Rafinha, ele entra na área. E um ponto importante é que o Richarlison marcou para o Neymar no treino, sem bola. Então, quando o time titular perdia a bola, o Neymar fazia, entre aspas, a função do centroavante, ali dando a primeira pressão, e o Richarlison voltava para marcar o volante adversário no treino, o volante do time reserva ali, que era o André. Então, assim, o Neymar com a bola meio que faz o que ele tiver que fazer, o que ele sentir que ele tem que fazer, e sem bola ele tem menos responsabilidade. A gente viu no PSG, antes dele sair, ele marcando algumas vezes para o Messi ou para o Mbappé. Na seleção do Diniz ele vai jogar solto, jogar livre. E outra percepção legal do treino é que na parte da bola parada, o Brasil cobra alguns escanteios, algumas faltas, e depois o Diniz faz uma pequena reunião com todos e combina uma jogada ou outra. O Neymar cruza e não sai o gol. O Neymar chama o Diniz, combina uma nova jogada, e deu para sentir que ao invés de ele bater aquela falta mais forte, ele dá aquela fatiada na bola, tirando o peso. Então, assim, o Diniz dá uma liberdade grande para os jogadores conversarem. Talvez seja esse ponto, até um dos pontos que o Neymar elogiou do trabalho do Diniz. Há muito dessa conversa. Deu para sentir, tipo, o Diniz no off, assim, apontando o dedo, tipo, você estava certo, sabe? Foi boa essa falta. Então, assim, foi pouco tempo que a gente viu, porque o Diniz já tinha feito o tático mais intenso no dia anterior, mas deu para ter essas noções de posicionamento. E isso o Neymar até comenta, né? Sobre como ele acha importante essa participação dos jogadores na conversa com o Diniz. Perdão, a gente teve um pequeno problema de conexão com o Musetti, mas já está de volta. Só um registro importante aqui no chat. Marquinhos, Casemiro, Danilo. O Thiago Máximo disse aqui, não se esqueçam do Ney Franco e do Micali, que treinaram o Neymar na Sub-20 na seleção olímpica. Sim. Sim. Aí estamos falando de seleção olímpica, tem o Ney Franco também e Sub-20. Mas estamos falando dele como os técnicos profissionais. Acho que a lista está certa, acho que não faltou ninguém. Uma outra questão agora sim para entrar na escalação, que o Musetti já adiantou para a gente aqui, sobre os posicionamentos. A gente tem a imagem aqui na tela para vocês. O Neymar, a ideia é que ele jogue mais por dentro nessa escalação, Musetti, porque a gente tem Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Bruno Guimarães, Casemiro e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Nesse campinho seria mais um triângulo com Casemiro e Bruno Guimarães como volantes e o Neymar por dentro,
Rodrigo e Rafinha abertos? É mais ou menos isso? Ou o posicionamento é diferente desse? Não, é isso. Parte desse princípio. Neymar centralizado de meia, Rafinha e Rodrigo bem abertos, o Bruno Guimarães bem perto do Neymar e o Casemiro segurando um pouco mais. Mas aí no campo é aquela bagunça organizada que o Diniz fala, né? Até o Casemiro eu senti um pezinho à frente do que ele costuma jogar. Bruno Guimarães entrando na área, Rafinha e Rodrigo fazendo várias tabelas com o Danilo lá. A gente viu o Danilo bem avançado, que a gente já não via com o Tite, né? Muitas vezes o Danilo fazia aquele terceiro zagueiro, segurava. Então, assim, é um time que, diante desse contexto da Bolívia, que a gente precisa dizer que é ainda um time mais frágil, que dá para ter esse jogo ataque total que o Brasil planeja para essa partida, talvez em outro contexto, pega uma Argentina na segunda data FIFA, você não precisa colocar o Casemiro lá em cima. Mas para esse contexto, já sabe bom com os pés, isso deu para notar. E tem uma outra observação interessante do treino de anteontem, que é um treino de marcação-pressão. E todo time participa do treino. Então a bola sai do goleiro, o zagueiro precisa acionar o lateral, que aciona o volante, que chama o meia, que dá o passe no golzinho, que seria para o centroavante. E o Diniz reveza o elenco inteiro. Então, assim, o Neymar foi buscar a bola como um zagueiro pela esquerda para acionar o lateral, que era o Gabriel Jesus. Então, assim, para mostrar que o Diniz quer que essa saída de bola seja boa, claro, geralmente dos zagueiros, mas que em algum contexto do jogo também vai ter que vir buscar a bola, quebrar uma linha, enfim. Então, deu para ver o Neymar posicionado como um zagueiro no treino do Diniz. Talvez seja outro motivo de ser completamente diferente. Acho que nenhum técnico no mundo posicionou o Neymar como zagueiro para fazer uma saída de bola nesses 13 anos. A gente vai ter o PVC com a prancheta para detalhar tudo isso taticamente na sequência, mas acho que o Júlio Gomes até cita isso, né? De como o Neymar vai ser visto em todas as partes do campo nessa seleção do Fernando Diniz, de até inclusive nesse ponto, como o Musetti acabou de explicar para a gente, até, por exemplo, como zagueiro. Para a gente amarrar, Musetti, já te liberar, que eu sei que hoje o dia é longo de trabalho, a seleção vai jogar só de noite contra a Bolívia no Mangueirão. Da entrevista do Diniz em si, alguma declaração te chamou mais a atenção nessa coletiva dele, de tudo que ele falou e dessa alegria que ele estava expressando de estar vivendo nesse momento? Cara, eu acho que até estava conversando disso com a nossa equipe, né? O Éder Traskini, o Igor, o Léo Burlá ontem. A coletiva teve várias frases legais, mas que a gente está acostumado de ouvir do Diniz. Acho que o ponto principal era essa alegria. Se tivesse que destacar, eu acho que é mais um elogio, que é quase uma declaração ao Neymar, que é que ele e a bola nasceram um para o outro, e uma frase forte que é: o Neymar é um dos maiores da história. Tipo assim, a gente sabe que o Neymar é um dos principais jogadores da era recente, do futebol brasileiro, mas assim, o Diniz, na mesma coletiva que ele exalta o time de 82, inclusive o Júnior Maestro aparece na coletiva na sequência, dá um abraço nele, ele coloca esses jogadores que fizeram ele amar o futebol em 82 no mesmo patamar do Neymar que ele está vendo hoje. Ele fala, já conhecia o Neymar, já assistia, já sabia que ele era craque, mas vendo esse cara de perto, ele é um dos maiores da história, ele precisa se reconectar com ele mesmo. Eu acho que é outra frase importante, precisa querer, precisa estar alegre, precisa jogar. Então eu acho que o principal contexto da coletiva foi esse Diniz radiante, que foi muito raro a gente ver na carreira. Até na coletiva do título carioca, você vê que ele tá meio contido, não, tipo, sequência de temporada, não ganhamos nada ainda, sabe? E ontem estava super radiante, mas essa frase sobre o Neymar, que é quase uma ode ao Neymar, eu acho que foi muito interessante. Tem duas coisas aqui, Musetti, só para a gente completar. O Neymar, ao encontro do que diz o Diniz, é o maior goleador da história da seleção, empatado com o Pelé. Então ele é um dos maiores jogadores da história da seleção. Ele falando sobre se marcar mais uma vez, vai passar esse feito do rei. Então ele é um dos maiores jogadores da história da seleção. E aí, como disse o Neymar na entrevista para a Globo recentemente, se ele não ganhou a Copa do Mundo, o Leônidas é um dos maiores jogadores da história da seleção e não ganhou a Copa do Mundo. Mas o Diniz, eu acho que falou no contexto de maior da história mesmo, PVC. Sim, mas aí você vai dizer... Aí Pelé, se torna mais forte, Pelé, assim. Então. Pelé, Maradona, Garrincha, Messi, Zico... eu acho que assim, na seleção brasileira tem Pelé, tem Garrincha, tem Didi, que foi o melhor jogador da Copa de 58, tem Ronaldo, tem Romário, que são campeões do mundo, que são maiores que o Neymar. Mas esse é o ponto de vista meu, o Diniz pode pensar diferente. Eu acho que no Campeonato Carioca, o Diniz estava muito radiante daquele salto para a arquibancada. Quando ele vai para a coletiva, está diferente. O Diniz está sorrindo mais que o Neymar. O Diniz chegou sorrindo de barba feita. Me chamou muito a atenção. Ele fez a barba para se apresentar na seleção brasileira no primeiro dia dele. Depois ele deixou a barba um pouco de novo
Não é nenhum problema estar com a barba por fazer ou não. Mas ele chegou Mas é um bom sorrindo. sinal, Ele chegou sorrindo e com o rosto absolutamente diferente, limpo e rindo. Mais que o Neymar, né? Porque o Neymar ontem fez a questão de falar dos sabichões, que falaram sobre a transferência dele para a Arábia Saudita. Então ele tem um rosto mais contido. O Neymar está sempre muito entre ser o Batman e o Coringa, para usar a metáfora do quarto na sala dele. E ele desse reconectar com ele mesmo que o Diniz está dizendo, passa por isso. Não tem ele não tem que jogar para os outros, ele tem que jogar para ele. Ele tem que jogar para ele e para a seleção brasileira. E desse ponto de vista do que o Diniz disse ontem, eu acho que é muito importante. O Neymar precisa ter um projeto, precisa ter um sonho. Se o sonho dele for ser campeão do mundo, então ele vai se dedicar a esse sonho. E ele pode ser campeão daqui a 4 anos, 3 anos. Pode ser. O Messi foi campeão aos 35. Agora, na Arábia Saudita, o campeonato da Arábia Saudita é mais forte do que o campeonato francês. Tá, mas no que a Champions League não é. É isso que eu ia abordar agora, exatamente, essa alfinetada que ele deu, né? Porque foi uma pergunta pertinente sobre como é que vai ser a preparação dele em 3 anos, ou 2 anos, pelo menos, ao tempo de contrato no Al Hilal, mas nesse ciclo pré-Copa do Mundo, jogando uma liga que ninguém sabe bem o que vai ser a competitividade dela. E aí ele faz essa ponderação, olha, lá futebol é igual, tem bola, gol, campo, mesma coisa, e depois na sequência solta. Não sei não, nem pelos jogadores que estão indo para lá, não sei se é mais forte do que o campeonato francês, né, Mussetti? Quem foi o sabichão que entendeu que o campeonato francês era melhor do que o espanhol? Foi ele. Sim. Né? Ele fala que quando chegou no campeonato francês, todo mundo desdenhou do campeonato francês. E, ao mesmo tempo, fala que o francês talvez seja melhor que o árabe. Então, acho que até se contradisse um pouco durante a entrevista. Me pareceu uma resposta muito pronta. Ele sabia que ele seria perguntado sobre o campeonato árabe, então ele já sabia. Porque, assim, o Neymar, ele dá uma osciladinha na resposta, ele dá uma pensada, como foi na minha. Mas, quando ele responde muito rápido, assim, durante a pergunta, ele já estava com os ombros armados para responder. Ele sabia que ele tinha que falar sobre isso. Então, não foi ele engraçado, irônico na resposta. Ele já sabia o que ia fazer. Aí teve, sim, alguns outros momentos que ele ficou, de fato, desconcertado. Foi quando ele não entendeu uma pergunta de uma repórter do Pará. Ele falou, eu não entendi a primeira palavra que você falou. E depois ela fez questão de perguntar se ele já tinha comido a farinha com peixe, tapioca. E o Neymar falou, meu sorvete preferido é de tapioca. Ali ele riu genuinamente. Na resposta do campeonato árabe já foi uma questão de uma ironia pensada. Era algo planejado que ele tinha que falar até para defender o clube e a decisão dele. Vamos ver o que vai ser do Neymar nos próximos anos nesse campeonato. E a gente vai ver a volta do Neymar, então, depois dessa lesão, desde fevereiro, na seleção brasileira, o que é algo curioso, né? Não é tão comum de acontecer. Normalmente, o jogador se prepara no seu clube e depois volta a jogar pela seleção. Nesse caso, está fazendo um processo um pouquinho diferente, mas, como ele disse também na entrevista coletiva, o Jorge Jesus estava ciente e, inclusive, o liberou para fazer esse retorno pela seleção brasileira. Então, hoje, daqui a pouquinho, logo mais, 9h45 da noite, seleção brasileira enfrenta a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Fernando Diniz começando o seu primeiro compromisso à frente da seleção. Mussetti, se tiver mais alguma informação, fique à vontade, mas já te agradecendo a participação, amigo. Acho que é isso. Para a gente terminar, só para falar ingressos esgotados, 45 mil ingressos foram colocados à venda, esgotados em poucas horas, ainda na semana passada. Essa semana, alguns ingressos foram estornados, né? Alguns boletos não foram compensados ali, então a galera brigou bastante pelo ingresso. A gente já viu ontem um trabalho forte de cambismo ali, infelizmente. Mas, assim, a cidade, de fato, respirando a seleção. O Mangueirão vai estar lotado, está lindo, ficou, de fato, muito bonito. O gramado está em boas condições. Até o Remo e Paysandu não puderam jogar nas últimas semanas para preservar esse gramado. Então, assim, ingressos esgotados, expectativa de uma linda festa com mosaico. E agora a gente precisa ganhar da Bolívia, ganhar bem, que acho que o contexto dessa semana merece. Obrigado, amigos. Nós que agradecemos. Seleção brasileira. Exato. Seleção brasileira, exato. Não vou jogar. Nós que agradecemos ao Lucas Mussetti, o nosso quase jogador, mas setorista da seleção brasileira. Se faltar, eu entro também. Exatamente. Se faltar, ele entra. Não com tanta qualidade assim, até porque aí teria que ser dupla nacionalidade, né? Você que é uruguaio, você tem que ver se você vai defender a Celeste ou o Brasil. Aí você tem que decidir. Preciso ver como é que eu tô na FIFA lá. Exatamente. Obrigado, Mussetti, mais uma vez, viu? Obrigado a vocês. Bom final de programa.
Grande abraço ao Musetti, direto de Belém, trazendo as últimas informações da seleção brasileira.